Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos lá, mais um vídeo. Esse vídeo, ele vai vir com um conteúdo, eu nem sei, como sempre, né? Eu não sei ao certo como vai vir, mas é um conteúdo forte, tá? É um conteúdo forte, é mais uma experiência pessoal que tem como objetivo alcançar o maior número de pessoas possível, porque eu sei que o planeta Terra está passando, cada um da sua forma, experiências. A gente está num momento de, claro, de ascensão, mas também é um momento onde a sombra ela está subindo com tudo. A gente está recebendo ataques de verdade, sem vibração de medo agora, mas é algo que aconteceu comigo. Eu me considero uma pessoa vigilante, eu trabalho com a espiritualidade todo santo dia, meu volume de pacientes está enorme, eu realmente faço um trabalho do bem e da luz. Então, se esse tipo de experiência está acontecendo comigo, eu imagino para as pessoas que estão, não sei nem se existe essa palavra, eu vou usar essa palavra, invigilantes, mas vocês entendam que não estão vigilantes, tá bom? Eu ando sem muita inspiração para fazer vídeo, eu venho sentindo algumas coisas na minha vida pessoal. A minha vida está muito voltada para o trabalho e como o volume de pacientes vem aumentando muito ultimamente, eu estou tendo que trabalhar a questão do limite, né, do limite de só atender a ligação emergencial, de só responder mensagem que seja de emergência e deixar conteúdo para a sessão. Né? Eu não tenho mais tempo e a minha agenda agora também não tenho como dar conta. Então, eu estou vivendo um processo de aprendizado. É um aprendizado da vida na Terra, que todo mundo tem, né? Que a gente precisa aprender a dar limite. E cada um está vivendo a sua experiência com o seu próprio ego. Então, cada um vai receber de acordo com aquilo que pode ou que tem para receber, tá? Então, essa madrugada eu tive uma experiência que me fala muito sobre o meu momento atual, sobre o meu ego, sobre o meu autoconhecimento, é a nova etapa que eu estou entrando na minha jornada, tá? Eu acordei de madrugada às 3:30 da manhã, peguei meu caderninho onde eu anoto minhas coisas, minhas experiências, e acordei com a consciência de que eu não poderia dormir sem anotar isso, até porque eu escrevi, eu vou ler para vocês tudo que eu escrevi na madrugada. E aí a gente reflete depois ou não, tá? Vamos ver como é que a coisa desenrola. Madrugada do dia 22 de novembro de 2018, 3:30 da manhã. Acordei em alguns momentos, é claro que ela ia atrapalhar. Não, quieta, não pode. Eu acordei em alguns momentos da madrugada, me sentindo enjoada, tá? Isso vem acontecendo há mais ou menos uma semana, tá? Coloca aí que foi o tempo que eu precisei, ou um pouco mais de uma semana, para me dar conta do que está acontecendo. Eu escrevi aqui, então não vou me delongar falando. Então, acordei em alguns momentos com enjoo, aquele desconforto, acorda, dorme, de novo acorda. Foi então que adormeci novamente e entrei num sonho cinza. Era tudo cinza, tá? Não tinha tom, era ou preto e branco ou cinza. Tudo estava cinza, era um local onde eu havia ido por causa de alguém. Para mim ficou claro que eu estava numa posição de subjugo. Alguém estava me colocando naquela situação para me subjugar. Rapidamente o subjugo se tornou sexual. Era um local de desencarnados. No sonho, eu já tinha essa consciência. As pessoas que estavam falando comigo, eu estava encarnada. Era como se eu estivesse encarnada e eles já estivessem desencarnados sem o cordão de prata, sem nada disso, tá? Perdi o controle. Fui para lá por conta de alguém e como se do nada eu estivesse enfiada numa situação da qual eu não conseguia mais sair. Eu estava de fato presa naquele pântano cinza, onde era tudo sem cor e preto e branco.
começaram a fazer sexo comigo e acordei porque realmente me liguei que havia saído de uma situação instantaneamente para outra de sexo, ou seja, eu fui levada para lá, atraída para aquele local, como se eu tivesse que resolver alguma questão, tinha algum tipo de problema sendo resolvido com alguém. Provavelmente um espírito se plasmou, criou uma situação onde eu pudesse ir para lá, e fui para lá, e do nada eu já estava lá naquela cena. Ou seja, eu estava lá atraída para uma resolução de algo com alguém e acabei me vendo deitada com 2 espíritos com a pele cinza, e um deles cuspia lá embaixo meu e dizia: não vai gozar, não? E ficava ali estimulando aquela parte de uma maneira, gente, que não existia nenhum tipo de prazer. Era prazer, era sexo, mas entendam bem, não existia sorriso, era tudo cinza. Ele tinha uma cara meio, sabe, pele de sapo, meio gosmenta, assim, meio, e totalmente zumbi, meio cinza, apático. E aí ele dizia isso para mim num tom de domínio, né? Do tipo assim, é impossível você não gozar aqui, porque isso aqui é irresistível. E despertei com a saliva dele tocando em mim. A saliva saía assim, porque ele deixava cair. Quem já assistiu o filme pornô, né, sabe que, e quem faz sexo sabe que as pessoas podem cuspir na parte íntima da mulher, enfim, que aquilo fica como se fosse o máximo e dá mó tesão. E era isso que ele estava fazendo em mim, tá? Eu falei que o conteúdo era forte, eu não tenho por onde evitar, porque eu estou recebendo muitos pacientes com essa questão, e essa questão acontece com todo mundo. Eu tenho que dar graças a Deus de que eu tive acesso a essa memória, essa vivência, eu despertei por conta disso. Não é por acaso que isso está acontecendo. A gente vai desenrolar tudo isso agora, análise, tá? Que é o que vocês precisam fazer na casa de vocês, na vida de vocês, quando esse tipo de coisa acontecer. A gente fica refém dessas energias por conta da nossa inconsciência. Eu vou ler, eu quero falar, mas eu escrevi tudo de madrugada, então vamos honrar o meu trabalho. Despertei com a saliva dele escorrendo em mim e com o meu próprio gemido. Entendam bem, eu sei que não era só eu que gemia, haviam gemidos, era um pântano sexual. Era um umbral de pessoas fazendo sexo, espíritos escravizados, subjugados, se alimentando daquela energia. E alguns dominando, né, claro. E aí, eu acordei com o meu próprio gemido, mas eu acordei, gente, com aquela sensação de, meu, que foi isso? Eu acordei com o meu próprio gemido. E eu estava me mexendo, meu marido estava do meu lado, eu estava me mexendo na cama. E aquilo, com baita tesão, mas aquele tesão não era meu. Aquilo ali era uma coisa, era uma dominação. Entende? Tinha prazer, mas não tinha sorriso, não tinha nada, não, entende? O sexo lá era mecânico. Haviam gemidos, mas não havia ninguém sorrindo ou feliz, era mórbido. Acordei quase tendo um orgasmo. Como foi muito impactante, levantei. Não me permitia adormecer novamente. A nossa tendência, né? Naquele momento a minha tendência era assim, eu estava morrendo de sono, eu acordei exausta, claro, porque uma situação dessa é roubo de energia, e eu estava enjoada porque estavam roubando a minha energia, e aí a clareza começou a vir. Eu tive sintomas durante a semana de que algo não estava bem, e como sempre, a gente pensa, nossa, é paciente que eu vou atender, e realmente pode ser tudo misturado, né? Mas eu venho abrindo muitos jogos e recebendo muitos pacientes com essa questão. O meu olhar para o jogo, eu já falei isso para vocês, tá? Escancarado para isso, e também os meus pacientes eu acabo investigando e entrando aí, e acaba saindo
sonho erótico, subjugo sexual em desdobramento. Então, o que isso faz? Isso traz sintomas no dia a dia. Só que quem não está vigilante não percebe. É a procrastinação, é você não conseguir fazer o que tem que ser feito. Tudo bem que não é só... A procrastinação pode se dar sem que haja esse tipo de interferência, ok? Mas esse é um dos sintomas que você vai juntando, né? No meu caso, eu comecei a sentir a infecção urinária, cistite, os sintomas da baixa de energia aqui no chakra sexual. A garganta está ligada ao chakra sexual, então comecei a sentir a garganta também. A minha cabeça muito cheia, eu só dou conta dos meus atendimentos e acabou. Estou exausta depois disso. Entende? Então a vida, muito assim, estava há mais ou menos 1 semana, 2 semanas, muito cansada, num limite mental, e claro, cheio de pacientes para atender, e é isso. Então, exercício físico fazendo com muita dificuldade ou não fazendo. O meu livro, o novo livro que eu estou escrevendo, porque o outro já está na gráfica, já vai sair. O outro livro que eu estou escrevendo é como se a inspiração tivesse sumido há mais ou menos uma semana e meia, por aí. Eu estava super nessa energia do livro e, pum, sumiu a inspiração. Você vai percebendo que... Eu vou ler aqui, vai ficar claro. Então, como foi muito impactante, não me permiti adormecer, porque a tendência é a gente adormecer. Não pode. Vocês precisam trabalhar a consciência, e eu também. Eu já sei o valor que é você escrever um sonho. Porque você, primeiro, vai dormir, não vai lembrar, vai dormir na baixa vibratória, vai voltar para esse lugar. Então, eu encaro toda a memória e todo o acordar de madrugada com memória do sonho que você estava vivendo, ou da projeção do sonho lúcido, seja o que for, um presente da própria espiritualidade do seu eu superior e tudo do seu inconsciente, para que você possa se trabalhar em cima daquilo. Você obtém respostas em cima daquilo. Então, nem sempre a gente vai conseguir ficar consciente. E aí, quando você tem uma oportunidade dessa, você tem que agarrar. Porque vai te revelar o que está oculto. E que durante a semana você só percebe como os sintomas, poucos, que você não dá trela porque você tem que continuar a tua vida. Estava explicado o enjoo e a minha falta de inspiração para escrever o livro e a falta de conexão comigo mesma. Dificuldade de conectar com as minhas coisas. A arrumação da casa, meditação, estava muito difícil meditar. O sexo com meu marido. Não, a gente chegou a fazer sexo essa semana, mas acontece que a gente fica meio assexuado, porque geralmente, quando isso acontece com um membro, com um cônjuge, o outro provavelmente também tá. Então, é como se a gente ficasse, durante esses assédios ou essas quedas de energia e sugação desses espíritos, é como se a gente ficasse mais amigo do que qualquer outra coisa. Ou assim, a gente está vigilante como casal, mas tem casais que se afastam, que se distanciam completamente. Então, atenção, tá? Porque isso aconteceu comigo uma semana e meia. Porque eu estou vigilante, a coisa apareceu. Eu estou trazendo para vocês, para que vocês se tornem vigilantes através desse conteúdo, tá bom? E entendam como fazer para abrir a consciência para sair disso. Então, a arrumação da casa estava difícil, meditação, o sexo, pensamentos de traição, pensamentos que não eram meus, sabe? Porque eles trabalham aí, implantando pensamentos para que você se afaste da energia sexual com o seu cônjuge, com o sexo saudável, para que eles possam ficar. Então, eles criam brigas, atritos, distanciamento, pensamentos de traição, ou você fica mais sexualizado, vendo coisa onde não tem, atrapalha mesmo, tá? O casal. Distração, porque está trabalhando com a energia da terra. Então, se a sua energia da terra está sugada, você vai ter dificuldade de se concentrar, você vai ter dificuldade de se manter, entende? Enjoo, apenas automatismo no trabalho. Então, é claro que
não há interferência no meu trabalho com os meus pacientes. Há interferência no meu campo comigo. Porque os meus pacientes, a espiritualidade entende que e não tem nada a ver com isso. Eles têm os guias deles, eles têm o trabalho que precisa ser feito no momento deles. O que acontece na minha vida pessoal, nesse sentido de aprendizados espirituais e energéticos, não interfere. É claro que, se eu estivesse invigilante, né, sem vigilância, sem consciência, acabaria afetando a longo prazo. Isso, sem dúvida alguma, porque eu ficaria sem energia para trabalhar. Então, eles me revelaram antes, ou meu inconsciente me deixou acessar antes que a coisa virasse algo maior, porque o objetivo era só ter um aprendizado. A gente vai chegar lá. Eu conseguia dar conta de tudo, porém com a cabeça mais limitada, mais cheia do que o normal. Eu falei isso pro meu marido. Estava demais, minha cabeça estava muito cheia. Querendo conectar sem conseguir e deixando para depois tudo que realmente tem a ver comigo e com os meus projetos, tá? Como eu sou uma pessoa muito ativa, isso fica muito claro. Assim, vocês podem perceber, uma semana e meia, tem gente que está escravizada há 9 anos, 10, uma vida, né? Eu, uma semana e meia, eu já percebi a perda da conexão com as coisas que realmente eu tenho que fazer, tá? Não sabia que era isso, porque eles atuam cada vez de uma maneira diferente, porque quanto mais vigilante você está, mais eles mudam as estratégias de você perceber na consciência, tá? Eu tô até tomando suco de cranberry, que faz bem para quem tem essa questão com infecção urinária ou cistite. Quando tá no início, você não perdeu o controle da coisa, cranberry é remédio, tá? Me mantive acordada para escrever, porque sabia que para vencer esse assédio e retomar a minha energia, seria preciso redobrar a consciência e escrever faz isso. Escrever ajuda a organizar. Após me organizar e ficar bem, comecei a escrever um pouco mais no meu livro. Ou seja, acordei 3h30 da manhã, cansada, exausta, não sei o quê, me tornei consciente, escrevi tudo isso aqui para vocês, para mim, né, no meu diário, digamos assim, da bruxa, das experiências, e aí abri lá no meu computador o Word e entrei no arquivo do meu livro. Um parágrafo, mas eu sabia que eu precisava mobilizar essa energia, tá? Porque eu precisava dizer para mim e para eles que aqui, ó, aqui acabou essa fonte vocês não têm mais. Numa boa. Aí eu dou paro e volto a escrever. Estou consciente de que eles entram pela energia da Terra. Quem mais se aproxima dessa energia são os Exus. Isso aqui eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Isso ainda não está claro para mim. Senti que esse roubo energético começou há mais ou menos uma semana e meia, onde travou a minha inspiração. Eu estou com um volume muito alto de trabalho, sem tempo para descansar ou meditar. Gente, eu estou escrevendo isso para mim, tá? Para mim, para ativar aqui o que está acontecendo, me tornar consciente. Entendam isso, é importantíssimo. Trabalho muito com pacientes que estão com essas questões e os ajudo. Essa pode talvez ser também uma porta de entrada, de conexão. Esses assédios estão aparecendo em quase todos os jogos dos meus pacientes. Penso que consegui acessar para conseguir sair, porque não sou invigilante e meu papel no bem e na luz é importante. Percebi claramente a falta de inspiração para fazer os vídeos e uma falta de inspiração geral. Esse acesso, eu não dava conta. Esse feriado, a gente até escapou, eu e meu marido, 2 noites para ir para um sítio, ficar na natureza, porque levamos os cachorros, a gatinha, fomos porque eu estava num processo de muita coisa na mente. Aqui vai ficar autoexplicativo. Esse acesso não foi por acaso. Venho me questionando muito a respeito da violência das pessoas em relação aos animais, é verdade. E com esse tipo de acesso eu constato a subjugação que
a maioria entra sem sequer ter consciência, porque não se recordam dos sonhos, não anotam, não fazem autoanálise. Isso aqui é uma observação que eu dou no meio da noite, da madrugada, que estava vindo tudo isso. Então, assim, de fato, eu já comentei com 3 pacientes, né, que eu atendo, e a gente tá aí no meu inconsciente essa questão dos animais, né? Tem uma paciente que, inclusive ontem, a gente falou sobre isso. Ela adotou um cachorro com 3 anos. O cachorro, isso me toca profundamente, toca vocês também, com certeza. O cachorro foi esfaqueado, e não só foi esfaqueado aqui atrás, como foi amarrado num poste. Quando eu sei dessas coisas, escuto isso, a gente se pergunta: o que acontece com um ser humano desse? E aí, quando eu, que sou uma pessoa vigilante, entro num estado de subjugação desse nível, se que apareceu dessa forma, vocês podem imaginar as pessoas que estão por aí, nem aí para a Hora do Brasil, porque não sabem da existência da espiritualidade, dos 2 mundos, dos vários mundos, estão, porque não sabem, porque estão inconscientes e egóicas, vivendo por viver, dominadas, subjugadas por outras forças que querem mais a violência, o sangue e a morte. Porque eles querem, eles vivem disso, dessa energia. Entende? Então, na mesma hora, claro, como isso está na minha cabeça, e eu falei com a paciente no mesmo dia, aconteceu isso aqui à noite, foi uma reflexão que eu fiz. Agora eu compreendo um pouco mais. Essas pessoas estão subjugadas. Marionetes zumbis. Que principalmente quando bebem, ficam reféns do inconsciente. O inconsciente está lotado dessas conexões. Eu trabalho todos os dias com mediunidade, rezo, atendo, tomo meus banhos de erva, não me descuido, a casa sempre cuidada. Eu trabalho em casa de umbanda e apometria, faço cursos variados e mesmo assim eles me pegaram. E há mais ou menos esse tempo entrei num grau de mente cheia, que não me deixava dar conta de nada além dos atendimentos. Até porque a espiritualidade não permite que os atendimentos sejam prejudicados. É somente porque há algum aprendizado para mim através disso. Tudo isso eu já falei. Por que eu falei? Porque eu internalizei quando escrevi. Para mim está claro. Então, só estou explicando para vocês como vocês podem fazer para voltar para a clareza interior de vocês. Tá? Muitas vezes, embarcamos no piloto automático e a vida dos indivíduos que se encaixaram nos seus propósitos jamais deve ser vivida no automatismo. Aqui eu começo a canalizar uma mensagem, tá? Porque eu estava meio dormindo, meio acordada, mas dá para vocês perceberem que aqui muda o tom. Eu começo a falar vocês. Muitas vezes embarcamos no piloto automático e a vida dos indivíduos, aqui sou eu, mas também não sou, eu ainda não entendi que eu estava fazendo uma canalização, que se encaixaram nos seus propósitos, jamais deve ser vivida no automatismo. A vida dos indivíduos que já se encaixaram nos seus propósitos, jamais deve ser vivida no automatismo. Trabalhar é muito bom, dignifica, mas o mais importante e valioso é saber saborear a jornada nos mínimos detalhes. O cuidado, o afeto, o amor, a conexão, o simples. Vocês estão alienados aí na Terra. Existe muita gente vibrando baixo, no medo, no materialismo excessivo, na correria, na invigilância. Agora ficou claro que é uma canalização. Amados amigos fraternos, falo com aqueles que têm condição de ouvir. Foi isso que me fez fazer esse vídeo, porque eu canalizei algo que não é para mim só. Falo com aqueles que têm a condição de ouvir. Não se permitam automatizar. Façam planejamento, analisem o tempo que gastam, em que gastam,
como gastam e nunca deixem de investir o tempo naquilo que acreditam lá no fundo do coração. Dentro de cada um de vocês há um caminho, uma direção, uma rota, onde a fonte de amor se manifestará de forma única na Terra. Não permitam que crenças internas ou externas apaguem a conexão com esta fonte, pois, quanto mais investirem o tempo de vocês, alimentando, fomentando esses projetos da alma, mais e maior ele ficará. Vocês sabem que onde colocam suas energias será onde crescerá. Excesso de trabalho, assim como se deu com essa filha, mesmo que seja um trabalho assim tão luminoso, desconecta o ser da sua própria fonte. Porém, tenham sempre em mente que estar encarnado no planeta Terra trará sempre experiências. Nem sempre serão agradáveis. Não dramatizem, simplifiquem, aceitem, enxerguem onde aparecem os sintomas, se desconectem da causa da conexão ruim e sigam para o aprendizado pessoal tão necessário que só se daria através do contato com a sombra. Aí na terra da sombra se faz luz. Queiram ver, queiram enxergar, descobrirão uma razão para estarem vivendo absolutamente cada pedacinho dessa experiência e de experiência. A luz está no comando hoje e sempre. Nós deixamos que vocês vivam, que escolham, e abrimos o caminho quando encontramos a abertura. Os sintomas físicos revelam muito sobre suas conexões. A mente agitada de vocês aí na Terra não os permite perceber a realidade com consciência absoluta. Então o físico fatalmente revelará. Nada de medo. Vocês estão todos aprendendo a amar. Então, meus amados, é assim que se aprende, é assim que se constata a real existência das sombras e como ela atua nos bastidores, tendo como porta de entrada a tendência de vocês olharem mais para os lados do que para si mesmos. Estando conectados ao coração, à calma interior, à sabedoria espiritual, ao simples bater dos seus corações, as chances de se conectarem ao submundo diminuem. Fiquem todos na harmonia do Cristo. Nós, da Fraternidade de Saint-Germain, andamos com todos vocês, enviamos a luz violeta, tão essencial, para a abertura luminosa nesse tão amado planeta Terra. Paz e luz, o amor vencerá. Como a mensagem falou muito dos sintomas físicos, aí eu escrevi meus sintomas: incômodo nas regiões baixas, quase cistite, dor de garganta, cabeça cheia, muitas vozes que não me deixavam conectar, não conseguia obter clareza de que pensamentos loucos atravessavam para me distrair do meu propósito. Resumindo, quando a gente liga o piloto automático dos nossos afazeres, da nossa vida, e a gente vai numa velocidade muito grande fazendo isso, a gente perde fatalmente a vigilância. No nosso mental, principalmente quem tem mediunidade mais mental, é onde tudo se dá, e todos temos, em maior ou menor grau. Essa coisa da mente é algo que a interferência dentro do mental é algo que a gente não tem muito controle. Sabe por quê? Porque aqui na minha casa, nos meus locais de atendimento, as coisas estão bem firmadas. Isso foi essa madrugada. Eu fiz inúmeras limpezas. Aqui em casa, recentemente, muito recentemente, foi feita uma limpeza de abertura de portais para proteção em determinados locais, para que as energias do trabalho não interfiram na minha casa. Banhos, autocuidado, autovigilância, direto.
Eu tenho. O mental, quando acelera, você faz coisas no automático, eles entram. Isso torna a gente invigilante, eles entram. Pode estar no ambiente que for. Eles têm acesso ao nosso mental, a jogar pensamentos, principalmente quem é terapeuta, quem é médium, quem trabalha na luz. A gente vira alvo. Então, assim, mesmo quem não trabalha para a luz e não tem um trabalho assim, não é médium, quando está despertando na jornada e se encaixando, porque eles estão mandando essa mensagem para quem já se encaixou no propósito de alma. E ainda assim, está no planeta Terra. Não é relaxar, encaixei e acabou. Não. É continuar sempre conectando-se no simples. E aí, meus amigos, queridos amigos, amados amigos, cada um tem uma porta de entrada. A porta de entrada sempre será o padrão do ego de cada um. Eu tenho pacientes que estão sob ataques de súcubos e íncubos há muito tempo. Tenho, inclusive, ela não voltou mais, mas eu fiz um atendimento de uma menina mulher muito bonita, sob o ataque claro desses espíritos e me achou através do canal por conta desse vídeo. Tivemos dificuldade de horário e ela acabou não retornando mais, é claro, esfriou. E ela malha pra caramba, faz atividade física muito, trabalha com isso. Então, assim, você conseguir estar fazendo as coisas não quer dizer que você não esteja sob ataques desses espíritos. Para cada um sintoma e a porta de entrada vai se dar de uma forma. Por isso que quando vocês chegam aqui, a gente vai precisar investigar. E aí eu sou boa nessa investigação. Porque eu sou boa na minha investigação interna. Então, por isso eu posso ajudar pessoas. A gente não pode se assustar, porque o primeiro momento, assim, claro, eu acordei e fiquei um bom tempo sentada na cama, assim, caindo a ficha do que porra é essa. O que não dá é você se permitir ser vencido, porque você sabe que a conexão está ali. Eles não estão necessariamente no seu quarto. Você está em desdobramento, eles estão acessando os seus corpos. Então, no momento em que você volta para o corpo, você ainda tem as mesmas sensações. Isso é impactante, mas se você embarcar nisso, a conexão você pode abrir portas para outro tipo de conexão, para entrada mesmo. Então, você voltou para o corpo, a tua consciência manda em absolutamente tudo. A gente tem mais força. Quem está encarnado, quem tem consciência, consegue dominar quem está desencarnado. Só que se a gente não tem consciência do nosso poder, eles dominam a gente, porque são invisíveis, porque a gente não acredita, etc e tal. Então, para cada um, esse tipo de interferência vai se dar de um jeito. Essa minha paciente, por exemplo, estava há muito tempo sob esses ataques. Como ela percebia? Ela tem um namorado, com quem ela tem relações sexuais sempre. Existia um processo ali do ato sexual ser muito violento. Violento mesmo. E ser bom. Mas ela chega aqui consciente da violência que é. Quando ela começou a investigar súcubos e íncubos, ela começou a identificar eles na relação dela. Quando eles bebiam, se transformavam em outros seres, ficavam subjugados. E muita confusão na relação. E o sexo, completamente sexo. E vocês não fazem ideia
de como esses seres manipulam as relações sexuais, porque na relação sexual é produzida muita energia. Essa é a energia da Terra que eles se alimentam. Assim como o nosso ectoplasma, ele também é utilizado pelos espíritos. Só. Você tendo consciência disso ou não, é melhor que você abra a sua consciência, para que você tome a rédea dos processos. Então não há o que temer. É uma merda. Você se dá conta que você está há anos sendo usado por espíritos. Mas aí é ser gente grande, né? É a maturidade do ser adulto. Adulto espiritualmente falando também, não é criança espiritual mais, é adulto aqui. Não tem mais nenhuma criança, gente. A gente não está despertando, a gente não está no caminho, a gente não quer ver. A gente tem que ver a merda. Nossa. Ah, aí vai colocar a culpa no Exu. Como é que Exu faz isso? Então, não sei o quê. Eu vou investigar, faço questão. Porque Exu trabalha com a energia da Terra. Como eu trabalho muito com Exu, é natural que possam existir seres se aproveitando dessa energia. Então, o que pode acontecer é que no processo inicial, a pessoa fica extremamente com pensamentos sexuais, fica mais sexualizada, fica mais viva e tal, porque está mexendo nessa energia, fica mais atrativa, mais atraente, vê a vida com esse olhar, esse brilho, entende? Entende o que eu estou querendo dizer, né? Pensa numa adolescente, uma adolescente mulher cheia de hormônios, cheia de vida, bonita e tal. Não é poderosa, se ela quiser? Se ela entrar nessa energia, começa a dar a torta à direita, fazer sexo por aí, entendeu? É mais ou menos essa mesma energia. E aí, quanto mais novinho a gente é, não estou dizendo que os mais novos que sofram esse assédio, eu estou só fazendo uma analogia. Mais novinho, mais inconsciente. Então, quanto mais a gente é novinho espiritualmente, a gente é mais inconsciente. É onde eles pegam mais. Só que na medida em que a gente vai evoluindo, já entrando na jornada, não quer dizer que eles não peguem, eles pegam. Só que a nossa consciência vai ver logo. E a gente tem que ter o aprendizado disso. Porque nada é por acaso. Agora eu dizer que a culpa é do outro. Ah, meus pacientes que trazem isso. Não, eles podem até trazer. Mas não é por acaso. Tem coisa para me ensinar. Tem coisa para eu investigar. Em mim, junto ali no processo. Se pegar, gente, se pegar é porque eu tenho. Nenhum assédio vai acontecer se você não tem porta de entrada. Você não tem uma reserva ali que você botou debaixo do tapete, você não quer ver. Não tenha vergonha de ver, não. Eu não estou aqui me expondo. Besteira você achar que você é fodão. Ah, você não vai passar por nada e tal. Passe, supere e ensine. Passe, supere e vamos indo, trocando pneu com o carro andando e todo mundo está aprendendo junto, porque isso aqui, como a gente está hoje aqui no planeta Terra, a energia do medo, a energia sexual, são as mais utilizadas, exploradas, vivenciadas. Entendeu? Meus amigos, eu estou aqui para ajudar. Eu pensei não muito para fazer esse vídeo, porque me veio certeza de que eu tinha que fazer esse vídeo. Não tinha dúvida. Se eu pensar muito, não faço. Pessoas precisam acessar esse tipo de conteúdo de uma maneira vivencial, pessoal, para elas se identificarem, para que elas possam ter formas de sair disso. A única forma de sair disso é o poder da vontade, é o poder da consciência. É querer ver. Aí a gente se ajuda para poder restaurar o campo, dependendo do tempo que isso ficou acontecendo, a gente vai precisar de uma força maior de ajuda externa mesmo, de tratamentos, de limpezas e tudo mais. O importante é identificar de onde vem, porque antes de eu identificar isso, que graças a Deus agora já tenho a resposta, então metade já está resolvido. Agora é o meu aprendizado na prática que vai acontecer. Já comecei, né? Mas é você identificar. Agora que acabou, quer dizer que eu estou consciente,
Eu vi, peraí, onde é que entrou? O que aconteceu? Porque eu não estava, de fato, sabendo de onde vinha. Os meus processos, eles são assim, eu acelero o mental, começo a produzir demais, isso acaba pela minha invigilância entrando ali, e esse processo de aceleração mental, ele fica exagerado, exacerbado, porque é o que as interferências fazem. Eles vão exacerbar os seus processos, que você já tem, que é da sua personalidade terrena. Então, eles entraram ali e eu não vi que eram eles. Entende? Para mim, era, sei lá, tô cansada, tô no limite, vou precisar organizar minha agenda, vou precisar, de fato, parar dar limite no WhatsApp com os pacientes, o que é emergência, o que não é, e acabou. Entende? Esse é um aprendizado meu que, independente do assédio. Agora, com o assédio, ficou claro que, de fato, eu passei do limite e estou aprendendo um pouquinho tarde. Precisei do assédio para ver. Eles entraram na brecha, a brecha é legal, no final das contas, é tudo útil. Como disse a mensagem. É útil, porque a gente precisa ver. Se a gente não vê pelo amor, a gente vê pela dor. Se a gente não vê pela luz, a gente vê pela sombra. No final, a gente chega no mesmo lugar, entendeu? É o aprendizado da consciência. É assim que ela expande. Então, estamos juntos. Sigamos energizados, sigamos conectados, sigamos firmes, fortes, luminosos, amorosos, conscientes de que quando a gente cai, existe um propósito. O negócio é só ver, continuar, tá? Sem se distrair do seu propósito de alma. Você tem um projeto, você tem uma vontade que brota do seu coração, não deixe que crenças internas e externas atrapalhem. O que é isso? Pensamentos de derrota, pensamentos de baixa autoestima, pensamentos que te boicotam. Porque o que brota do coração precisa ser alimentado. E uma vez que é desenvolvido, ele cresce. Uma vez que ele cresce, vai ficando maior. No que vai ficando maior, vai vencendo. É mais difícil de entrarem. Fiquem com Deus.